Vou lançar uma braba aqui, ó. A braba é a seguinte. Abre o teu navegador e comenta aqui nos comentários quantas abas tu tem aberto. Seja o teu navegador quaisquer que seja ele o Chrome, o Safari, o Firefox, Entende? Tanto faz. Qual que é o teu navegador? Do teu celular. Me diz quantas abas tu tens abertas no teu navegador aqui nos comentários pra gente dar uma conferida, tá? Vou dizer pra vocês que eu tenho mais de 90 abas abertas. Sério. É assim uma coisa que tu fica assim, ó, quê? 90 abas a pessoa coleciona 90 abas. É o tanto de assunto que eu gosto. Entende? Eu vou deixando assim as coisas aí, a maternidade. Gente, a maternidade vem, Aí agora eu tô descobrindo TDAH, eu tô descobrindo autismo, eu tô descobrindo superdotação. Eu não sei, eu não tenho um diagnóstico fechado. Mas a cartela do bingo tá cheia, sabe? Quando vai marcando muito, tá bingando, sabe? E aí tu fica, nossa, que doideira, gente. Que doideira. Entendeu? E eu não entendo porque que às vezes eu começo a falar uns sotaques de outros estados no meio da... Me perdoe, pessoal, eu não tô tirando sarro de ninguém, tá? Porque eu amo sotaques. Eu amo sotaques. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu for morar num lugar, logo em seguida eu tô falando igual. Se eu for... sério, se eu for morar em Minas... É um sotaquezinho gostoso, né? Eu acho que eu vou ficar mineira rapidinho. Se eu fosse morar em Minas, eu ficaria mineira rapidinho. Assim como eu acho que se eu for morar no Rio de Janeiro, eu vou ficar carioca também rapidinho. Ah, mas aí quando eu voltar para Porto Alegre, eu vou voltar a ser porto-alegrês no instante que eu estiver chegando, assim, alguns metros, já vai baixando, fazendo download da gaúcha, né? E aí... Isso aqui é porque eu tava dançando, tá, pessoal? Eu tava dançando loucamente. Uma música que tem do Thiago York em inglês, inclusive, o álbum dele em inglês. Tava dançando loucamente. Então, é por isso que eu estou com os cabelos desse jeito, né? E aí, eu fico pensando assim, cara, o que é, né? Mais de 90 abas abertas. Dançando loucamente. Sem medo do amanhã, sabe? Se tem uma coisa que eu não tenho é medo do amanhã, pessoal. Haja o que houver, eu sei que eu sucedo. Entende? Porque eu já me determinei que eu vou suceder. Então não interessa o cenário. Eu vou suceder. Meus filhos vão suceder. Nós sucederemos, entende? A questão é, você está disposto a se adaptar ao cenário? Que o cenário mude, entende? Muda o cenário. Por exemplo, assim, você troca de dimensão. Imagina que existisse a possibilidade de você trocar de dimensão. Você abrir uma porta e sair em outra dimensão. Você trocaria de dimensão? Você trocaria de dimensão para qual dimensão? Para a dimensão que você tá pior ou que você tá melhor? Você trocaria para uma dimensão que você está mais satisfeito com o seu corpo ou mais insatisfeito? Do ponto que você está. Entende? Eu sei o que eu quero. Eu sei muito bem o que... As coisas que eu realmente sei são as que eu quero. E as que eu não quero, eu também sei. Por quê? Porque eu vivi muita coisa na minha vida. Porque eu coleciono experiências de vida. Porque eu cresci numa família de renda baixa, né? A gente não era miserável, a gente não era pobre, mas a gente não era classe média. Entende? A minha mãe ralou muito, ela era secretária de escola pública. Meu pai era agricultor. Né? Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. E aí a minha mãe teve que lidar
com o luto do meu pai, e um mês depois o pai dela morreu. E ela teve que lidar com um luto em cima de outro luto. O que deve ter sido uma coisa bem difícil, né, de mencionar, assim. E então eu passei por um luto, já com 3 anos de idade. O luto da minha mãe, tipo, soma, né? Porque quando até os 7 anos da criança, a gente é uma esponjinha da mãe, né? E até os 14 a gente é uma esponjinha do emocional da mãe, depois do emocional do pai. E a gente manifesta isso. Então, muitas vezes a criança, ela não tá manifestando ela. A criança que grita até os 7 anos, muitas vezes, é a criança que tá gritando. A mãe que queria estar gritando. Era a mãe que queria estar dando aqueles berros. E a criança só está dando vazão àquilo. Então, quando os meus filhos estão tendo algum tipo de comportamento, eu olho para mim. Digo, até que ponto isso aí não é só um espelho? Porque, na real, é um espelho. Se você acha que a maternidade é difícil, a maternidade vai ser difícil. Se você acha que a maternidade é fácil, a maternidade vai ser fácil. Só assim, é complexa. Nem fácil. Nem fácil, nem difícil. Complexa. Ser humano nesse planeta é complexo. É complexo a gente se perceber. Mas é melhor você se perceber e fazer escolhas coerentes com quem você é, com o que você pensa, com o que você sente, com quem você quer se tornar, do que você fazer escolhas que repitam os mesmos erros do papai, da mamãe, do tio, da tia, do vovô, da vovó, sabe? Seguir insistindo nos mesmos métodos, nos mesmos, entende? Não adianta você ficar repetindo a letra X e querer escrever uma coisa completamente diferente. Entende? X. Não, eu quero estar escrevendo amor. Amor. Para escrever amor, você precisa A-M-O-R. É o contrário da Roma. Não? E se botar um tio, né? Em cima do A, né? Fica Roma. Porque não é um acento, né? É uma marcação. É uma marcação de né? De nasalidade. Ela é uma marcação ortográfica, ela não é um acento. Então, quando você vai aprendendo mais do que palavras, a dimensão do humano é mais do que palavras, é mais do que apenas eu verbalizar. Olá, tudo bem? Como está? Verbalizar, né? O que são as coisas, entende? A dimensão do humano, ela vai se acentuando por camadas e camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de significado. Então, quando eu resolvo de pé me sentar, porque eu estou cansada, já é 00:05, eu tô aqui a serviço. Então, quando você é um canal da espiritualidade, você está 24/24 horas online. Por quê? Porque talvez Deus te solicite para ligar para alguém, para mandar uma mensagem, para atender uma pessoa, para oferecer conforto para alguém, para entregar alguma coisa para alguém. Já aconteceu, né? Tenho amigos meus que a espiritualidade encomendou que tinha que ir para tal lugar, entregar tal coisa para fulano, e a pessoa realmente ela estava esperando, precisando e esperando. Por quê? Porque a espiritualidade ela funciona assim. Quando você é um canal da espiritualidade, vai dizer assim, ó, vai para tal lugar. E daí você vai dizer assim, não, mas não é lógico. Por quê? Porque você acha que é só o que você vê que existe. É só o que você consegue calcular que existe. É só o que você consegue perceber, conceber que existe. Só que existem dimensões múltiplas
muito, 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 muito maiores do que você e do que eu. Então, se eu ficar preocupada em mostrar as minhas duas mãos, eu vou largar o celular, eu vou ter que pegar o suporte, entende? Então, fique com essa mão apenas. E daí eu troco de mão e uso a outra. Porque se eu for me apegar uma cartilha, entende? Se você for se apegar de uma cartilha para existir nesse planeta, você vai ser um ser humano muito insatisfeito, muito frustrado. A proposta é de que você seja feliz. Você. Deus te colocou na Terra para ser feliz. Sim, ser feliz. A história de pecado original e ter que passar por uma imolação em vida através de diversas circunstâncias, né, que se assemelham a pedras, mas são realmente abismos que se abrem, né? Então, quando a matéria não se mostra justa, quando o jogo do capitalismo selvagem tenta corromper as almas das pessoas, dizendo para elas que tudo que importa são as posses e os títulos e seus feitos e suas contas bancárias, e as pessoas acreditam nisso e elas tratam o dinheiro como Deus e Deus como moeda de troca, é porque a balança cósmica tá assim, ó, sabe, o negócio tá que nem no The Good Place, que a juíza faz, é assim que tá a Terra. É desse jeitinho que tá a Terra. Uma lambança. A lama aqui, ó. A galera com a lama aqui, tá? A lama tá aqui, galera, tá? E o pessoal com a tacinha de champanhe, assim, pra cima. Porque não quer deixar de curtir pra ter ética. Porque não quer ter responsabilidade de ter ética. Porque ter ética vai custar caro. Nós vamos ter que pagar os nossos colaboradores vão ter que receber um salário justo? Não, vai sair muito caro. Eu vou ter que pagar muito. Pague, que vale. Você sabe que o seu funcionário que aguenta tudo que aquele aguenta, que trabalha mais de 8 horas por dia sem te cobrar hora extra, vale muito mais que aquele cara que tem que engolir os sapos por você, que tá lá na linha de frente, que enquanto você tá nos bastidores, todo bonitão, tá lá na linha de frente encarando o cliente na loja, encarando o chão de fábrica, encarando o sol, a chuva quando trabalha na rua, encarando o busão lotado que vocês não têm a ousadia de tornar uma experiência, entende? Tu já tá indo, cara, olha só, deixa eu arrumar meu cabelinho, né, pessoal? Ai, por favor, deixa eu arrumar o cabelinho ao vivo, porque sabe o que eu acho? Acho muito engraçado quando os continuistas nos filmes, eles não prestam atenção no cabelo das mulheres. É que realmente tem uns cabelos que vocês fazem pros filmes que fica difícil de reproduzir de novo. Entende? A pessoa tem que ser muito boa pra fazer a curva do jeito. Então, grava o máximo que tu conseguir no dia pra não ter refazimento. E isso também é na administração. Então, faz um método bom o suficiente para não ter refazimento. Porque quanto mais refazimento, pior a tua matéria-prima fica. E isso também a gente pode levar para a área de químicos, para a área de tudo. Refazimento, ele é um desperdício de quê? De recurso, de tempo, de energia. Então, uma vez que você faz direito, você poupa o seu eu do futuro de ter que fazer de novo. Então, existe uma coisa diferente. Existe refazimento
e aprimoramento. Você tem refazimento e você tem refinamento. Então, quando amanhã mesmo, se sentindo o mesmo caco, você tá um pouquinho melhor, você tá melhor. Entende? Eu não vou chegar no corpo que eu quero amanhã, mas eu vou iniciar a minha escolha no hoje. Então, eu posso estar insatisfeito com quantos quilos eu tenho, quantos quilos eu tô pesando, mas se eu seguir igual, fazendo a mesma coisa, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar se eu continuar fazendo as mesmas escolhas o tempo inteiro? Eu vou ganhar nada, eu vou ganhar frustração. Ou eu vou pensar, quer saber? Olha, eu vou ficar aqui, vou curtir, não vou me aprimorar, vou só comer, sobreviver, viver, fingir que eu tenho um salário justo na minha conta bancária, né? Porque antigamente o sindicato funcionava, né? Antigamente o sindicato estava lá lutando pelos seus trabalhadores. Agora tem muito sindicato que se vendeu, entende? Porque se não tá levantando a causa, se não tá levantando esse teto pro trabalhador, não tá negociando pro trabalhador, entendeu? Tá negociando pro patrão. Então, ética vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas vai nos trazer benefícios, inúmeros benefícios. Você imagine que você vai contratar um serviço e o serviço vai ser feito. Por quê? Porque a pessoa é ética. Você vai contratar um carro, você vai comprar um carro, e o carro que vai chegar, ele vai ser feito com a melhor matéria-prima. Por quê? Porque a pessoa é ética. Porque se não for, vai ter punição. Não é só fazer recal, meu querido. Não é só fazer recal. Você imagina que o problema da barra da direção, né? Uma barra de direção que se quebre. E esse carro perde completamente o controle. Pode, tudo mais, tudo isso que traz à tona, vamos liberando. Então, mas imagine que você tem a barra da direção que quebra. E daí você perde o controle do carro. E aí, a concessionária lá, né, a fábrica, ela pede um recal. Por quê? Porque quebrou a barra da direção de um carro. E aí uma pessoa morreu, certo? Uma pessoa morreu. Aí eles pedem o recal. Isso vai custar para eles o quê? O refazimento. Por quê? Porque era para aquele carro ter saído pronto. Uma coisa é você aprimorar. Então você promove, olha só, aprimoramento para uma concessionária lançar essa é ótimo, né? Aprimoramento. Eu pego o teu carro e te dou um carro, uma peça muito melhor que o teu carro. E daí eu digo assim, não, mas isso aqui é porque tu é nosso cliente e tal. Agora, se tu quiser ser surpreendido com peças novas a todo momento, tu assina mensalmente essa ideia aqui. A pessoa, tu acha que a pessoa não vai querer ter assinatura para receber uma peça nova? E isso, no fim, precisa, claro, ser calculado para se pagar. Mas tu acha que não vai? Não ia ser interessante? É uma ideia, né? Eu tenho inúmeras ideias, pessoal. Vocês não têm noção de quantas ideias eu tenho. Eu já tive muitas ideias bilionárias. Só me falta meu capital. Porque eu já tive muitas ideias bilionárias. Vocês não têm noção. Estou há muitos anos tendo ideias visionárias que os outros colocam em prática. Porque é aquilo, se você não faz... Se você não chama pra sair, vai ter quem chame, né? Entende? Se você não diz pra pessoa que você gosta dela, vai ter quem diga. Então vai lá e diz que você gosta dessa pessoa. Né? Eu sou dessa. Eu acho que tem que mais aqui
flertar. Se a pessoa flertar de volta, ela tá interessada. Se ela não flertar de volta, ela não tá interessada. Eu sou do tipo que eu deixo tudo muito claro, sabe? Eu não sei ser... Eu não sei fingir, gente. Eu não nasci pra essa vida de mentirosa. Eu não sei mentir. Não nasci pra isso. Então eu sou muito verdadeira, muito transparente. E aí eu descobri que tem a transparência, a sinceridade, a honestidade através do TDAH e do T, né? Então eu disse assim, nossa senhora, um alto índice de sinceridade eu tenho. Então, se você quer que eu doure a pílula, eu não sou uma boa pessoa para você ter perto. Eu não sou uma boa pessoa para você ter perto. Se você quer que eu anestesie o seu ego dizendo que você está certo quando você deveria estar escolhendo uma coisa mais ética. Eu não vou te aplaudir se você cometer algo ilícito por conta, por exemplo, e achar que é normal. Pra mim, não. Na minha realidade, não. Tipo, faz a tua. Entende? Faz a tua. Mas eu não quero estar envolvida. Eu quero estar envolvida com tudo que tá dentro da lei. Com tudo que tá dentro da ética. Então, eu sempre busquei a transcendência, pessoal. Eu nunca busquei dinheiro. Eu nunca busquei dinheiro na minha vida. Eu sempre busquei a transcendência. A transcendência era meu único objetivo. E ela, efetivamente, eu alcancei. Então, o maior objetivo da minha vida, né? Que o meu objetivo maior é a iluminação. Então, se eu... Cara, a transcendência eu alcancei. Cara, eu me vejo fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo. A transcendência, ela é possível. Mas é aquilo, tem que desapegar, tem que soltar, tem que pagar o preço, tem que escolher, tem que olhar, tem que remexer no lixo emocional. E você remexe, você observa, você mergulha, você vai ter que nadar. Você vai ter que nadar, aprender a nadar na sua profundidade. Só que é uma sensação de clausura, assim, né? Sabe, quando você mergulha em você e você percebe o seu tamanho de verdade, você é um ser divino, multidimensional. Você assusta te ver de verdade, ver o seu ser átmico, que é o seu maior ser, né? Que é o seu ser de verdade. O tamanho é gigantesco. É um troço... Eu me senti, né, uma vez assim. É gigantesco o negócio. Eu digo assim, nossa, como é que eu vou entrar no meu corpo humano agora, depois que eu dobrei deste lugar aqui? Mas não, sabe que é tudo tão perfeito que você volta, entende? É um lapso, assim, de tempo. É uma coisa assim, ó. E você tem noção da dimensão, da sua dimensão espiritual. Daí tu fica assim, uau. Só que é todo mundo, amores. Todos nós somos seres multidimensionais. Seres divinos multidimensionais. Todos nós somos seres da mesma poeirinha estelar, da mesma energia. Temos os mesmos... Entende? Só que eu sou composta. Eu sou uma onda diferente. Eu sou uma onda diferente. Um aglomerado de matéria, mas que no fim é uma onda. Minha consciência é uma onda. Então eu existo no infinito. Eu sempre... Entende? É um infinito que eu chamo de... É pulso, né? Fazer assim, ó. Então eu digo que toda a nossa existência poderia ser a sinapse de um ser muito maior do que a gente. Tem um vídeo que eu gosto muito que é do Kurzgesagt. Eu nunca sei dizer o nome. Que é The Egg, o ovo. Vejam, é muito bom. É muito bom. É aquele tipo de vídeo que você sabe que faz a diferença. Desde você... Arte faz a diferença. A dimensão do humano, ela presume a arte, ela presume cultura, ela presume esportes, ela presume movimento.
O corpo foi feito para se mover, todas as nossas articulações, tudo em nós é feito para se mover. Nós fomos condicionados por um sistema que é muito mais cômodo eu colocá-los em carros que eles têm que pagar por gasolina do que dizer a eles que eles têm pernas e um cérebro e que se eles conseguem pedalar e se equilibrar em cima de uma bicicleta, eles conseguem ir para qualquer lugar porque o corpo é treinável. Você pode aprender a nadar, você pode aprender a andar, a correr, a saltar, a rolar, a pular. Você pode aprender a andar de skate, a andar, entende? A esquiar. Você pode aprender a andar de patins, você pode fazer muitas coisas. Mas carros têm combustível, né? E combustível dá dinheiro, né? Então, bicicleta é liberdade. Você é treinável, inclusive na distância que você percorre. Você pode hoje percorrer 100 metros, daqui a pouco 1 quilômetro, daqui a pouco 10 quilômetros, daqui a pouco 20 quilômetros, daqui a pouco 100 quilômetros. Depende do que, da sua velocidade, do seu comprometimento. É um cardio ótimo, eu adoro bicicleta. Eu tenho a minha, eu ando e eu ando bem. Eu gosto de ficar testando os meus limites, sabe? Subindo no meio-fio, descendo no meio-fio, subindo em lugares irregulares, descendo em lugares irregulares, passando por cima de umas pedras, assim, que eu vejo que não vai, né? Pedrinhas britas, assim. E a minha bicicleta deveria ser uma bicicleta mais forte. Eu precisaria de uma bicicleta mais robusta, porque eu sou o tipo que eu faria motocross, por exemplo. Eu acho que, no meio na trilha, que legal, entendeu? Eu sou do tipo que faria motocross, com certeza. Mas primeiro eu tenho que tirar a carteira de moto, né? Pra depois fazer motocross. Só que também maternidade, né, pessoal? Uma coisa é uma mulher que não tem filhos falar em fazer motocross, e outra é uma mulher com filhos falar em fazer motocross. É diferente, galera. Entende? A dimensão do humano, só que tá muito desigual. Tá muito desigual o papel do homem na dimensão do humano e o papel da mulher na dimensão do humano. As mulheres estão tendo que arcar com uma série de tarefas, com uma sobrecarga que os homens não estão nem ligados em tudo que as mulheres deixam de lado para conciliar a vida materna com a vida dela como mulher, como profissional. Então o cara acha que só porque ele trabalha, a mulher não trabalha. O trabalho de casa, o trabalho doméstico é um trabalho incessante, ele não tem fim, não acaba, o prato tá o tempo inteiro, tem prato na pia. E isso é ótimo, porque se você tem louça na pia para lavar, significa que você teve comida para comer. Então, vamos agradecer ao alimento. Eu uso a minha lavação de louça, tá? Para agradecer. Agradecer as coisas que eu tenho, agradecer o sabão, agradecer a água, agradecer a esponja, agradecer por cada item daquele que eu tô lavando. Eu uso para agradecer, eu vou agradecendo cada item, e lembrando de cada momento que eu vivi lavando aquela louça, lembrando, né? Se eu não estou criando alguma coisa, refletindo com alguma coisa e ao mesmo tempo lavando louça. A minha é muito produtiva, tá? Eu lavo louça, é muito produtiva a minha. Por quê? Porque tempo é consciência. Então, nem tempo não é nem dinheiro. E tempo não é nem energia. Porque dinheiro é energia, né? Então, tempo não é nem dinheiro nem energia. Tempo é consciência. Você pode usar o seu tempo de uma forma consciente e fazer escolhas adequadas ao que o seu eu superior quer,
ao que você, né, ao que o seu coração escolhe, né? Então, você sente o que o seu eu superior tá dizendo. E você olha e o seu coração fala, ah, moleque, né? E daí tem a sua mente que vem dizer assim, não, essa viagem tua, não dá nem pensar. Entende? O meu, eu tenho sempre o ponto de interrogação, tá sempre na frente. Sempre na frente o ponto de interrogação. Nossa, acho que não, hein? Entende? Eu duvido. Eu duvido. Eu sou bem São Tomé, entende? A pessoa é canal da espiritualidade, tá? Canal da espiritualidade. E desconecta. Passo o tempo inteiro conversando com a espiritualidade, com as vozes da minha cabeça, com as minhas outras versões, com as minhas crianças, com as gatas, com todos os animais. Hoje eu conheci uma aranha nova, lindíssima. Aquelas pernudas, assim, sabe? Aquelas que eu esqueci como é que é o nome, que elas ficam... As perninhas assim, quando elas ficam no canto, assim, tu sopra, elas ficam... Parece que elas estão dançando, assim. Aí eu tentei pegar ela na mão e meu filho... Mas ela é venenosa. Não, ela não é venenosa, meu amor. Ela tava... Acho que a aranha tá tentando me avisar que o meu arroz ia queimar, tá? Porque quase queimou, na verdade. Dessa vez, eu peguei o arroz pelo rabo. Porque eu me distraio, gente. E aí agora, com o TDAH, eu tô descobrindo que tem uma razão. Eu me distraio quando eu vejo o arroz de novo, sabe? Então tem que ficar ligada. Então eu tava assim na volta. Mas eu tava jogando rouba-monte com meu filho. E a gente tava jogando rouba-monte. Eu tinha servido pra ele um restinho que tinha ainda do arroz e do feijão. Fiz um feijão carioca, pessoal. Por favor, ficou muito bom o meu feijão carioca. Eu já faço feijão bem, né? Eu faço feijão, meu feijão é muito bom. E daí eu fiz o feijão carioca e ficou uma delicinha. O feijão carioca ficou uma delicinha. E esse arrozinho que eu servi pra ele é aquele arroz 7 grãos, sabe? E eu misturo com integral. Eu aprendi com uma amiga, com a Helena. Beijo, Helena. A minha amiga... te amo, Helena. A minha amiga eu chamo ela de Ellen, mas ela é Helena. Ela me deu essa dica, uma dica de ouro. E eu uso. E aí... arroz integral com 7 grãos fica muito bom. Eu servi com o meu arroz e feijãozinho carioca. Daí eu fiz um caldinho de coxinha de frango, assim. Primeiro eu fiz o caldo com a coxa de frango. Aí depois eu peguei a coxa de frango que estava cozida, já com temperinhos e tal, e toquei na air fryer, daí ela ficou crocante por fora. Então ela ficou cozida, bem cozida. Eu gosto de saber que tá cozido frango, porque frango a gente não come cru, né? Não tem bactérias, tem coisas que podem proliferar no frango que não é interessante de comer cru. Outra carne que não se come crua é porco, de jeito algum, né? Porque tem uma bactéria que só dá no porco, que ela vai direto pro cérebro, assim, ela não nem pede aviso. Então, pode POC, tudo mais, tudo isso. Então, entende? A pessoa sabe de um monte de coisas. Por quê? Porque eu gosto de estudar, porque eu gosto de pesquisar, porque eu gosto de ler, porque eu gosto de fazer curso, porque eu gosto de aprender. Porque todo dia é dia de inventar uma palavra nova, todo dia é dia de inventar uma coisa nova, de criar uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, de ser uma coisa nova, entende? Só que assim, tem coisas que eu me apego. Tipo, meus valores. Meus valores eu me apego mesmo. É meu trilho. Meus valores é o meu trilho. Eu não me permito afastar dos meus valores. Por quê? Porque são eles que vão nortear as minhas escolhas. Então, os meus valores... Quem dita os meus valores? Não é a mídia. Não são meus brother. Não são minha sister. Não é mamãe nem papai. Eu defino o meu norte. Isso faz, muito tempo. Muito tempo. Minha mãe tentou, gente. Minha mãe tentou, mas nem minha mãe mandava em mim.
Minha mãe tentou, gente. Ela não andava na minha cabeça. Minha irmã também me dava conselhos, eu só fazia o que eu queria. Ela dizia, eu dou os conselhos, eu faço o que tu quer, mas é óbvio, né? A vida é minha. Eu posso aceitar teu conselho, eu posso escutar teu conselho, mas não quer dizer que porque eu tô escutando teu conselho e achando ele muito válido, que eu vou seguir. Porque hoje em dia eu sei. Então eu tô descobrindo que se eu tenho mesmo o combo TDAH, autismo de espectro 1, tá? Que é o nível 1 que eles chamam, né? Então, se eu tenho o TDAH com o espectro autista, mesmo que seja o número 1 de suporte, tá? Mesmo que seja grau 1 de suporte, certo? Ainda assim. Mais a superdotação, que eu fiz o rastreio do Jean Alessandro, e muito bom por sinal, né? Ele já fez o rastreio com mais de 2.000 alunos e ele tem um método empírico, porque ele é psicólogo. Ele é cientista, entende? É diferente do cara que é só conteúder. Eu vou chamar de conteúder. Eu adoro inventar neologismos, tá, pessoal? Eu invento palavras, eu invento verbos. Eu descobri hoje com a espiritualidade que eu sou uma desrobotizadora de seres vivos. Bom, então uma pessoa que tá bugada, programada, pode chegar junto que eu dou uma... Eu faço pegar no tranco, entendeu? Com amor. Perguntas, boas perguntas e muito amor. Amor, né? Fraterno. Vocês não confundam, por favor. Porque as pessoas, a gente tem que desenhar, porque senão, se tu não desenha, as pessoas, elas entendem o que elas querem, sabe? É que nem assim, ó, por exemplo, eu achar o Thiago York maravilhoso, dizer assim, meu Deus, esse homem na minha porta, meu Deus, não sei nem o que eu faço. Entende? Eu assim, sabe? É tipo, será que eu vou conseguir falar? Será que se ele falar comigo eu vou conseguir responder, entende? Eu tô na dúvida, eu tô imaginando agora que eu tô de frente pra minha porta de entrada. Então eu tô de frente pra minha porta de entrada, eu tô imaginando assim, será, meu? Será se o Thiago chegar aqui e bater na minha... Eu vou saber falar ou eu vou desaprender a falar? Entende? Uma coisa é eu querer o Thiago York como meu namorado, a outra é o Thiago York querer alguma coisa comigo, entendeu? Então, o problema é que as pessoas estão aceitando as vozes da cabeça como a verdade. E, gente, a verdade, ela é uma construção coletiva. Então, para ter um relacionamento, precisa de duas pessoas. Duas pessoas. Só para ficar bem claro, precisa de duas pessoas para se ter um relacionamento. Então, se a pessoa especificadamente não declarou que ela está com você, ela está com ninguém, certo? Porque pra mim, assim, ó, eu gosto de coisas públicas. Eu gosto de coisas assumidas publicamente, entende? Por quê? Porque eu sou dessas que gostam das coisas claras. Por quê? Pra não ficar assim, entendeu? Uma coisa subjetiva, subtendida, porque eu sou péssima pra ler as entrelinhas. Meu, se tu quer que eu saiba como me fala, claramente. Porque eu vou tecer inúmeras teorias e eu não vou admitir, às vezes, o que tá claro pra todo mundo. Não, é assim, não é assim. Pra mim, eu tô com milhões de conjecturas. É, mas não é, mas é, mas não é, mas é, mas não é, mas é. Entende? Se a pessoa não vem assim, ó, direto em mim e fala assim, olha, oi, tudo bem? Entende? Se a pessoa vier com... dá indireta, meu, direta, não dê indireta. Dê direto. Entende? Eu vou te responder bem francamente, bem honestamente. Se tu me perguntar assim, eu quero sair contigo, eu vou dizer, não eras. Bem porto alegrense. Não eras, né? Não eras. Porque vamos manter a amizade. Vamos manter a amizade.
Agora o Thiago, gente, o Thiago York, senhor. Thiago York, eu não quero só pra mim. Mas se quiser ser meu amigo, olha, adoro fazer novas amizades, eu já falei. Eu sou uma ótima amiga, porque eu sou o tipo que entendo o homem e entendo a mulher, porque eu já fui muitas encarnações homem e muitas encarnações mulher. Então, eu entendo os dois lados da questão. Então, eu entendo o lado dos homens, das reclamações masculinas, e eu entendo o lado das reclamações femininas. Então, assim, gente, tá pesado demais pra mulher. Vocês estão ganhando muita regalia pra vocês acharem que a gente tem que continuar carregando todo esse peso sozinha. Tá demais. Vocês querem mulher com libido? Então, por favor, faça um serviço doméstico. Homens, a melhor maneira de deixar a sua mulher louca de tesão por você é se você fizer o trabalho doméstico. Faça o trabalho doméstico, por favor. Aí sim, tu vai ter uma mulher. Nossa, essa mulher vai assim, ó. Ah, que delícia. Porque vai ser uma mulher descansada. Meu, vai ter tesão com inúmeros afazeres domésticos pra fazer. A louça não se lava sozinha. A louça se seca sozinha no escorredor. Graças a Deus. Ela não caminha magicamente assim, ó. Vai volitando até a sua cristaleira ou até seu armário. Você precisa colocar a sua louça no armário, certo? A roupa não magicamente sai do chão do banheiro e vai caminhando bem bonitinha para a máquina de lavar. Certo? Bem que eu gostaria. Eu tô louca que venha uma inteligência artificial e roube todo o meu trabalho doméstico. Todo. Pode ficar com todo. Robôs, sim. Pode, todos, para trabalho doméstico. Pode pegar, lavar a louça, secar a louça, guardar a louça. Uma geladeira com IA para gerenciar meus mantimentos, para enviar mensagem pro meu celular quando tiver acabando um, entende? Eu não sei se já tem isso, Electrolux já tem, Electrolux. Essa aqui eu tenho uma Samsung. Já tem, né? Vai dizer que não ia ser interessante. Olha a geladeira ali. Geladeira, ela tem as datas de validade. Isso ser pelo código de barra do produto que tu colocar ali. O código de barra, tu já conseguiu colocar no código de barra a informação. Fazer um código de barra só para isso, só para geladeira. Um código de barra padrão para geladeiras, que seria lido por qualquer uma dessas geladeiras que vão existir, as geladeiras inteligentes. Se quiserem me patentear, me fala, tá? Se querem fazer minha ideia, quiserem evoluir a ideia, quiserem me patentear, me presentear com alguma coisa, por favor, tá? É uma baita ideia. Vai dizer que não vai ser. Isso é outro nível, mas é outro. É que aqui a gente é muito primitivo ainda em matéria de tecnologia. Isso já existe em outros planetas, entende? Essa tecnologia aqui, ó, essa aqui, amada, eu amo minha geladeira. Mas assim que eu tiver como, eu vou trocar por uma geladeira com IA, não sei, a IA vai travar minha geladeira, entende? Você tem que ter uma dimensão são camadas, são níveis. O meu produto é bom, o meu software é bom, entende? Eu tenho um produto que ele tem o próprio produto, a própria carcaça da geladeira, ele tem um motor,
né? Que tem que fazer esse resfriamento. Ele tem a dinâmica do ar para ter o mínimo de congelamento possível. O melhor aproveitamento energético possível das resistências. Certo? Então, eu tenho camadas dessa geladeira, que são feitas por profissionais, às vezes, diferentes, que eles em conjunto, eles criam aquele projeto. E quanto melhor eles se derem, quanto melhor for esse projeto, mais sucesso vai ter esse projeto. Né? Então, imagina uma geladeira que ela é pensada para ser através, tipo assim, do futuro. Uma geladeira do futuro. O que está faltando? A gente admitir que física quântica é o que é. Ela é a realidade. A nossa realidade é quântica. Então, se a nossa realidade é quântica, as nossas geladeiras podem ser quânticas. Então, uma geladeira quântica, você se comunicaria com a sua geladeira pelo seu pensamento. Já pensou? Que legal. Telepatia com a geladeira. Não, mas pode ser só uma inteligência artificial mesmo. Mas imagina. Tem uma inteligência artificial que fala com você. Ela fala com você, a geladeira. Oi, Ana. Tudo bem? Do que você precisa? E aí tu bota ali, aperta assim, o microfone. Ou você pode ser um comando que você dá pelo seu relógio. Tem um aplicativo pro relógio. Tem um aplicativo pro celular. E daí tu pode comandar a tua geladeira de longe. Certo? Ah, tu quer botar pra gelar mais uma coisa que tá na geladeira. Porque vai vir e as pessoas vão chegar mais cedo. Você manda uma mensagem pra sua geladeira. Diz assim, fulano, pode dar um nome, inclusive, pra sua geladeira, se você quiser. Deixa o freezer no turbo por 3 horas. Você tem uma reunião importante, você não pode parar o que você tá fazendo. Você não dá pra você ir pra sua geladeira. Não dá pra você chegar na sua geladeira. Sua geladeira tá muito longe. Entende? Você não tem como pegar o telefone, não tem ninguém em casa. Tá todo mundo trabalhando, todo mundo estudando. Só que a janta vai ser mais cedo do que você imaginou. E aí você precisa gelar mais aquela torta de sorvete que tá lá na geladeira. Aí você fala no aplicativo, tipo pelo WhatsApp, assim. Você fala com a sua geladeira, vai como se fosse o WhatsApp com a sua geladeira. Ai, meu Deus, é genial. Muito legal. Vai dizer que tu não ia curtir? Eu ia curtir. Fulana, bota o freezer no turbo pra mim por 3 horas. Sim, Ana, já está. Teu fogão, teu forno, já deixou pronto pra assar. Ó, as de fogão também. Inteligência artificial, junto com o teu fogão. Fogão. É fogão, né? Então, a inteligência artificial junto com o teu fogão. Você vai ali, o fogão pode ser elétrico. Olha que maravilha. O fogão elétrico, você já deixa ali para o que você vai cozinhar. O fogão elétrico, você vai ligar ele à distância. Você vai mandar mensagem para pro seu fogão. Você deu o nome para ele também. Vai dizer oi. Oi. Denis. Oi, Denis. Por favor, coloque a boca esquerda do fundo para cozinhar em 160 graus por 30 minutos. Inclusive, ele pode te dizer o que você pode programar com ele, o que tá em cada, se você esquecer. Você programa aqui, ó, essa aqui tá isso aqui, essa aqui tá isso aqui, essa aqui tá isso aqui, essa aqui tá isso aqui. Você vai poder falar com a sua cozinha por inteligência artificial. Olha que legal. Ó, outra ideia. Outra ideia boa, hein? Certo? A sua cozinha, você vai falar com a sua cozinha por inteligência artificial. Você vai ter uma panorâmica da sua cozinha. Entende? Tipo, quem derrubou a taça de vinho? Você vai ter uma
mini drone na sua casa. Ele vai pousar de estação em estação. E você vai determinar quais são as estações de trabalho dele. E quanto tempo ele vai ficar lá. E ele vai sozinho de uma estação de trabalho para outra estação de trabalho. Como se fosse uma mosquinha. É uma câmera de alta qualidade dentro de um mini drone, que é uma mosca que voa por absolutamente todos os lugares que você determina na casa, entende? Você vai determinar os quadrantes que você quer que ela enxergue, depende de qual que é a angulação da sua câmera, né? Isso serve para casas, isso serve para estúdios, isso serve para tomadas takes de cinema, isso serve para empresas de proteção, isso serve para tudo que você precisar a partir de agora. Se vocês quiserem, por favor, patentem no meu nome se não existir ainda isso e me avisem, tá? Obrigada. Porque tem gente que sabe que funciona, que já tá por dentro das patentes, aí vai lá e patenteia. Entende? Me chama, vamos fazer junto, entende? Pesquisa aí. Eu dou aí uma porcentagem para quem quiser fazer parte desses projetos, entende? Ou me indica para alguém. Vamos enriquecer todo mundo junto, né? Eu não enriqueço sozinha, pessoal. Eu gasto tudo com os meus, né? Tudo por onde eu passo, eu vou enriquecendo todo mundo junto comigo, porque eu acho que bom é se a gente ser rico junto, né? Eu sou assim, eu abro mão de meus privilégios para que todos possamos ter os mesmos direitos. Só que Deus diz assim, não, tá, todo mundo pode ter muito bem, porque a realidade é quântica. Então a gente pode idealizar esse lugar onde tudo já está, onde a Terra já está salva, onde nós já fazemos escolhas conscientes, onde já existem essas coisas que eu tô falando para vocês. Porque a partir do momento que vocês imaginaram comigo, essa realidade já começou a existir. Certo? Então, essa realidade já existe. A realidade em que essas coisas existem. Em que os carros, por exemplo, eles andam por tubos em altíssima velocidade. Os carros, eles são bolas. São bolas de um... Não existe ainda essa liga na Terra. Não chegamos ainda a essa liga. Ela não é uma liga... Ela é uma liga orgânica. Ela não é uma liga plástica. Parece plástico, mas não é plástico. Ela é uma liga orgânica. É como se fosse ela fosse modulável, assim, é como se fosse hologramável. Assim. Daí você transita nesses tubos de altíssima velocidade. Tem no céu, tem na terra e tem dentro da água, gente. Altíssima velocidade, você atravessar o oceano. Assim. Muito mais rápido que avião. Muito mais rápido que avião. Não tem? Tem lugares que já existe teletransporte, pessoal. Você abre uma porta, aqui, ó. Portal, abre uma porta. Entende? Se você pudesse, então, ter essa realidade onde tudo isso existe, onde você fala com o seu carro tem IA, você conversa com o seu carro. Então, você pode tomar decisões com o seu carro. Eu tô precisando ir para tal lugar, que via que tá melhor. Ele vai pesquisar. Não é você. É ele que vai pesquisar no Google Maps, que vai te sugerir. É ele que vai te sugerir. Vocês vão conversar sobre o trajeto, durante o trajeto. Eu tô vendo que tá meio conturbado aqui, entende? Você vai ter visibilidade das ruas, porque vai ter câmeras em vários lugares da cidade. Vai ser fácil ter câmera em vários lugares da cidade, afinal, as câmeras podem ser do tamanho de moscas, então pode ter câmera em vários lugares, certo? Só que nós seremos éticos na compra
na manufatura das coisas, na compra das coisas, na venda das coisas, na instalação das coisas, na manutenção das coisas. Vai ser tudo absolutamente, absurdamente ético. E aí que tá o que da questão? A ética, que parece que é um assunto muito conturbado na Terra, a ética, né? Você bate nesse assunto, parece que é um vespeiro, assim. Gente, ética é essencial. Você não conhece sobre ética, então você precisa estudar mais. Vai estudar. Estudar é bom, tá? A gente pode conversar sobre ética. Então, pra gente poder alcançar essa terra, o paraíso na Terra, a gente precisa fazer essa transcendência, essa escalada de aquilo que eu consigo imaginar que é possível, aquilo que eu consigo perceber que é possível. Cara, se a física é quântica, entende? Se é quântica a nossa realidade, então qualquer possibilidade é possível. Então existe a possibilidade em que o Thiago York também quer ser meu namorado e bate na minha porta, você entendeu? Um dia, né? Cria-se essa possibilidade de que ele está solteiro, porque eu só, né, fico com pessoas que estão também solteiras. Se estiver comprometido, pode ser meu amigo, super seria amiga, super seria parceira de trabalho, mas tipo, a pessoa morre pra mim em matéria de amor, romance, as coisas. A pessoa morreu se ela tá comprometida, né? Então, né? Mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade em que eu tô afim e ele tá afim. E a gente fica junto. Eu digo, nossa senhora, existe essa possibilidade. Nossa, aqui que eu quero viver, né? Então a gente... Só que uma coisa é as vozes da minha cabeça, pessoal. Uma coisa é as vozes da cabeça. A outra é ser de verdade. Entende? São coisas bem diferentes. Voz da cabeça, ser diferente, bem diferente. São coisas bem diferentes. Mas é aquilo, a gente reza num cantinho, assim, né? Mas, oh meu Deus, nunca te pedi nada. Não, já pedi bastante coisa. Mas, né? A gente deixa assim. E acho que é isso, né? A gente perceber que existe o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente gostaria, o que a gente está repetindo, aquilo que a gente observa. Existem dimensões, camadas do ser humano. Só que a gente tá vivendo numas... Entende? A lama tá aqui, pessoal. A lama tá aqui. A lambança que estamos fazendo na justiça, entende? No legislativo, no administrativo, no executivo, na nossa vida cotidiana, nas nossas relações. Nós estamos fazendo diversas escolhas, assim, problema, uma pedagogia estranha. Nós temos aplicado nas crianças uma pedagogia estranha. No mínimo traumática. Quer dizer assim, ó, mais leve, no mínimo traumática. Então, vamos parar de fazer de conta que a gente tá mandando muito bem. Vamos olhar onde é que tá, entende? Onde é que a gente tá? Onde que a gente tá? A gente já limpou tudo? A gente já pode vestir o manto e abraçar Jesus? Isso é a purificação, entendeu? A purificação é quando você para de se enlamear, passa pelo rio, toma banho, sai do outro lado, entra lá, né, nos lugares que tem lá para trocar a roupa, secar-se, tem toalha felpuda, 1000 fios, by Jesus. Que Jesus é desses, né? Ele é muito bem-humorado. Jesus é muito bem-humorado. Ele é muito bem-humorado. E aí, né, by Jesus. E aí Jesus vai estar lá, deixando que tu chame ele, inclusive, de Jesus. Se tu quiser, ele não vai se importar nem um pouco, porque o que importa é que tu tá lá, né, do lado dele.
que ele vai ficar muito feliz que tu tá lá. Finalmente, tu tá lá. Chegou, finalmente tu chegou. Finalmente tu chegou. Até que enfim. Vem comigo e vamos pro paraíso, né? Então, a pessoa ganha lá a toalha 1000 fios dela, tira aquela roupa molhada que ela atravessou o rio, né? Entra num ofurô assim de água bem quentinha, ela fica ali um tempo com pétalas de rosa e o aroma de sua preferência, sempre vai ser o aroma de sua preferência. Se a pessoa gosta de água gelada, vai ter água gelada. A pessoa vai ter o gosto que ela quiser. Ela vai tomar seu banho com seu cheiro, com as suas texturas preferidas. Depois ela vai se secar naquela toalha 1000 fios, daí depois ela vai vestir um manto de um tecido que te abraça. É um tecido tão suave, tão suave, tão suave, como colo de mãe. É suave, é doce. É doce como palavra do amor degustada nos lábios. Antes de falar. Antes de você falar pra pessoa que você ama ela, quando você sente o amor na boca, assim, antes de falar, entende? Jesus te ama. O divino te ama, a espiritualidade te ama. O teu eu superior, dimensional, multidimensional, divino, te ama. Então, tu sempre foi amado. Tu sempre esteve amado. Entende? Nunca esteve só. Mas a gente acha que a gente é só, que a gente tá só. A gente nunca foi só. E aí, a gente chega no paraíso na Terra, que é o quê? Que é um mundo ético, que é um mundo justo, que é um mundo amoroso, onde tudo é harmônico. A gente pode criar o paraíso na Terra? Claro que a gente pode. Mas vai ser igual ao paraíso? Não. Não vai. É outro lugar. Lá é outro lugar. Entende? Aqui a gente pode reproduzir uma cópia imperfeita, como dizia Platão. Podemos reproduzir uma cópia imperfeita. Só se vive de verdade o mundo espiritual na espiritualidade. Não tem como você viver em outro lugar. Só que você vai pra lá no tempo certo. Você tem coisas a fazer aqui. Você precisa confiar no seu coração para tomar decisões. Você vai olhar para as coisas e o teu coração vai dizer: Nossa Senhora, é isso, é isso, é isso, é isso aí. Não, é isso, nossa, é isso aí. Nossa, como que eu nunca tinha visto. Entende? Que planeta que eu tava? Entende? Aí você vai lembrar e vai dizer assim: Não, mas eu já me encantei uma primeira vez. Mas eu achei que, nossa, é muita areia pro meu caminhão. Entende? Ah, não, muita areia pro meu caminhão. Thiago, olha, não, muita areia pro meu caminhão. Você nem vai olhar pra mim. Ele nem vai notar a minha existência. Nem vai saber que eu existo. Aí, né, na outra vez que tu vê, tu tá feliz de escutar uma música, mas tu tá achando que tu tá feliz por outra coisa, que tu achou que fosse felicidade, mas era só ilusão. Né? Quem nunca, né? Quem nunca se iludiu? Então, e na terceira vez, então eu diria que amor é a terceira vista, né? E a terceira vista, quando tu olha de novo, diz assim: Que? Nossa Senhora, onde que tava todo esse tempo que eu não tinha visto? Lá em casa. Entende? Mas você continua vivendo. Você continua escolhendo. Você continua dando norte à sua dimensão de humano na Terra. Então você não vai ficar esperando o Thiago York bater na sua porta. Você vai continuar vivendo. Entende? Por mais que você queira, você sabe. Você sabe que você quer. Na sua cabeça, você acha que
que ele também quer. Mas isso é um devaneio, entende? É um devaneio. Certo? Pra uma pessoa daqui a pouco não. Pra uma pessoa daqui a pouco não é um devaneio. É pra essa pessoa ele tá realmente... Não, eu tava falando com ele. Não, você não tava falando comigo. Eu tava falando contigo. Não, você não tava falando. Eu tava falando contigo. Tu tava falando comigo. Não é que eu sei que tu tava falando comigo, mas tu tava falando comigo. Sim, eu tava falando contigo. Opa, então tá. Entende? Oh, maravilha. Tá, vamos parar de devanear agora e vamos falar o seguinte. Ame você quem você amar. Queira você quem você quiser. É preciso duas pessoas para se relacionar, que claramente se declaram namorado e namorada, noivo e noiva, marido e mulher. Então, por isso que existe um padre ou existe um juiz de paz que vai casar. Eu vos declaro marido e mulher. Então, tu quer casar com fulana? Sim. Tu quer casar? Entende? Você, fulana de tal, aceita tomar fulano de tal como seu legítimo esposo? Sim. Fulano de tal, aceita tomar fulano de tal como seu legítimo esposo? Sim. Ah, então, alguém tem alguma coisa a dizer? Entende? Alguém tem alguma coisa a dizer? Essa mulher está sendo coagida? Esse homem é um estelionatário? Esse casal é um casal de pessoas que de má fé, que se descobriu que é de má fé e que tá se casando para alguém passar legalmente pro nome do, entende? Tem alguma coisa ali de errado acontecendo? Essa pessoa, ela é casada com outra pessoa e está sendo coagida a casar com aquela ali? Entende? Tem alguma coisa a declarar? Não tem alguma coisa a declarar? Então, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E daí eles beijam. E o beijo é o casamento que está sendo selado. É o beijo. Aquele contrato não... Entende? O selo, quem dá é o beijo, é o selo. Então, é selinho. Então, aquele beijo assim é um selinho. Né? Porque as pessoas selam o quê? Amizades. Tem gente que se cumprimenta com um beijinho na boca. Eu, particularmente, tenho que me sentir muito à vontade com a pessoa. E mesmo assim, eu não troco fluidos com qualquer pessoa, desculpa. Aí eu descobri isso que é bastante do T, né? Do transtorno do espectro. Então, porque é um transtorno, né? Transtorno do espectro autista. Que é os fluidos, né? Que não é qualquer pessoa que tu vai querer trocar fluidos, não é qualquer pessoa que tu vai querer chegar perto, não é qualquer pessoa que tu vai querer conviver, não é qualquer pessoa que tu vai querer chamar de namorado, namorada, né? As pessoas vão querer, mas não quer dizer que elas vão conseguir. Elas vão tentar, mas geralmente a gente é bem... somos irrepetíveis, né? E eu sou quem eu sou, né? Eu sou quem eu sou. Não é síndrome de Gabriela, mas eu não vou me violentar para te agradar. Então, eu não vou... mas ele é um cara tão legal, eu vou namorar com ele, porque ele me comprou um X, uma batata frita e um refri. Para. Tu merece mais, né? Ele é um cara tão legal, ele até pagou o motel. Para. Tu merece mais, né? Mas ele até... Mas ele até me apresentou pros amigos dele. É, o mínimo, né? É o mínimo. Apresentar pros amigos. O mínimo. Tá com você? Então. Os amigos dele vão ser seus amigos. Seus amigos vão ser amigos dele. Agora, se são turmas muitíssimo diferentes, aí a gente ajusta, né? Aí você sai com as suas amigas, ele sai com os amigos dele, ele sai com os amigos... Entende?
Se você não é uma pessoa ciumenta, é muito mais fácil ele ter amigas, sair com as amigas dele e você levar numa boa. Entende? Às vezes a pessoa tem amigas, às vezes você vai ter amigos. E ele vai ter que encarar numa boa também. Ó, eu encaro a tua amiga numa boa, você encara meu amigo numa boa também, né? Certo, certo. Entende? Só que para alguns homens, a mulher ter amigos é um... Nossa, eu sempre tive amigos homens, eu sempre gostei. Sempre gostei de ter amigos homens. Porque tem uma visão de mundo mais... que comporta mais coisas, entende? Mais camadas de significado. Esse viés, mas tem muitas mulheres com muitíssimas camadas. Só que antigamente a gente não via. A gente só viu o que estava no nosso circuito de pessoas. Hoje em dia, com a internet, você se conecta com pessoas de diversos lugares do mundo. Você assiste conteúdo de pessoas de diversos lugares do mundo. Entende? Eu posso conhecer o trabalho da Ana Beatriz Barbosa, que é uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. E que eu adoraria um dia estar na frente dela, conversar com ela, assim, né? Dar uma entrevista lá no podcast dela. Não pode, né? De poder encontrá-la, conversar com ela, minha xará, Ana, né? Porque acho que seria proveitosa, né? Acho que seria uma conversa muito proveitosa. Entende? Ela é uma pessoa que eu admiro muito. E eu só posso consumir o conteúdo dela. Eu, por exemplo, agora eu tava assistindo a entrevista que o Thiago York deu, né, pra ela. Não terminei ainda. E aí eu só posso consumir esse conteúdo porque existe a internet. Então eu sou muito grata à internet. Então a gente pode existir uma internet quântica. Uma internet que o teu celular, tu fala com o teu celular, e é o teu celular que vai navegar pelos teus aplicativos. Então, que nem ali a Siri, né? Mas uma coisa ainda mais avançada do que isso. Nosso celular dá pra ser mais avançado que isso. Nosso smartphone dá pra ser muitíssimo mais avançado. Daria pra gente estar montando holograma, imprimindo prédio já. Nós poderíamos já estar imprimindo prédios, imprimindo carros. É nesse nível. O nosso nível de salto tecnológico, admitindo que a física quântica é o que é, assim, rapidamente, a gente avança muitíssimo. Mas é isso, né? A gente precisa... Até onde nós queremos ir na nossa dimensão de humano? Não, quero ir na minha dimensão de humano ficar só sobrevivendo. Você vai ficar só sobrevivendo. Sobrevivendo e reclamando da vida. Sobrevivendo e reclamando da vida. Aí eu vou fazer alguma coisa pra mudar. Eu vou fazer alguma coisa pra mudar. O que você vai fazer pra mudar? Você vai comer a mesma coisa todos os dias? Você vai comer uma coisa diferente? Você vai se entupir de açúcar ou você vai parar? Você vai se entupir de carboidrato ou você vai colocar uma proteína, umas leguminosas, uns cereais, né? Uns vegetais? Você vai parar de caminhar, né? Quando você ganhou um carro, tem carro agora. Você vai parar de caminhar? Ou você vai caminhar? Quando você vai caminhar? Quanto tempo você vai caminhar? Você corre? Você vai continuar correndo? Quanto tempo você vai correr? Você anda de bicicleta? Quanto tempo você vai correr de bicicleta? Você precisa se manter em movimento, entende? Mesmo com carro, mesmo com uma rotina maravilhosa de uma vida maravilhosa, entende? Você vai criar a sua rotina maravilhosa. O problema é quando a gente fica copiando o tempo inteiro a cartilha do coleguinha, o checklist do coleguinha. A equação da felicidade, ela é tua. É tu que vai dar a equação da felicidade. É tu que vai definir a tua equação de felicidade. Ela é singular. Ela perpassa muitas camadas, muitos níveis, muitas nuances, muitas camadas de significação. Então,
Até onde vai? Até onde tu vai? Até onde tu quer ir? Até que lugar tu quer caminhar? Tu quer seguir com a lama aqui? Sem te conseguir te mexer? Sem conseguir, sabe? Vai ou vai. Entende? Mas a lama quer dizer o quê? É quando você não tem ética, quando você é egoísta, quando você só escolhe porque o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, porque você quer, porque você gosta, porque você escolhe, entende? As pessoas manipuladoras, narcisistas, assim, elas têm uma coisa que é: eu domino, eu escolho, os outros concordam comigo, de um jeito ou de outro, porque vai. Tem uns que é trelelé, né? Tem outros que é passivo-agressiva, né? Tem as pessoas que são passivo-agressivas. Elas acham que elas estão conseguindo ser passivo-agressivas sem que eu perceba. Na verdade, eu só fico quieta. Vocês acham que eu vou perder meu tempo discutindo com as pessoas com 44 anos de idade, três filhos na vida? Não. Eu não perco meu tempo com discussão, com polêmica, com boato, com calúnia, com fofoca, com gossip, né? Eu não perco meu tempo com conversa small talk, né? Que é conversa. Tu viu que a fulana fez, o que a fulana deixou de fazer. Eu não falo sobre pessoas, só se for assim, ó. A Ana Beatriz Barbosa, que eu admiro muito. O Thiago York, que eu admiro muito também, o trabalho dele. O Celton Mello, que eu admiro muito também. Então, sou assim, admiradora muito do trabalho do Celton. O Celton já foi meu crush. Não tenho crush no Celton Mello. Outro também que... Nossa, Celton Mello. Celton Mello. Se eu te pego. Entende? É assim, né? Mas é isso, entende? Tem umas pessoas que tu sabe que é tu sente que é da bom. Tu não sabe se é da bom. Entende? Que nem o Afonso Padilha. Afonso Padilha era meu crush também. Eu tinha um crush no Afonso Padilha. Só que o que acontece? Como é que eu sei se vai dar bom o Afonso Padilha? Como é que eu posso saber o que vai... Gente, galinha daquele jeito, meu. Galinha daquele jeito. Não sei, entende? Mas ao mesmo tempo parece ser tão romântico. Quando amar, vai amar tão, né? Tão gostosinho. Mas ele não se entregava, né, pro amor, assim. Parecia que ele tava driblando alguma coisa. Afonso, eu sou boa de drible, mas tu me supera, cara. Eu acho que o Afonso Padilha me supera. Gente, Afonso Padilha. Entende? Então, mas aí passou o Afonso Padilha. E aí passou o Celton Mello. E daí veio o Thiago York. E é a coisa mais doida do mundo. Tu ser encantado, assim, por celebridades. É muito bom, porque tu não entra na dimensão do real. Entendeu? Então, quem eu peço pra... Quem eu deixo no comando? Meu eu superior. Eu digo: seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque eu posso me deixar, entende? Só que o teu coração, quando o teu coração canta, quando ele samba, quando ele balança, quando ele canta, quando ele, entende? Quando ele gira, quando ele, tipo assim, ele fica muito feliz, que nem aquele cachorro, assim, ó. Sabe aquele cachorro quando tá chegando o dono? E ele balança o corpo todo, assim, o rabo, não é só o rabo, é tudo, assim, de tão feliz, que ele gira, que ele... É isso, quando o teu coração faz isso, tu fica assim... Que tanto? Entende? Só que pode ser só uma coisa de uma pessoa, precisa duas pessoas. Precisa dois para ter um relacionamento. Assim como para tocar uma rotina de crianças, precisa de dois. Porque a criança precisa, a dimensão do humano daquela criança agora precisa de cuidado. Antes ela era gestada na barriga.
Então é muito gostoso, às vezes, porque às vezes a gente tem, durante a gravidez, a libido aumenta. Eu, durante todas as gravidezes, a minha libido aumentou. E eu já tenho uma libido alta. Então a minha libido ficou uma libido muito elevada, né? Então, cara, e daí os caras, eles ficam alucinados. Só que eles acham que tu vai manter o ritmo depois do bebê nascer. Não vai ser assim, amorzinho. Depois que nascem as crianças, muda tudo. Muda tudo. Não pensa que vai ser a mesma coisa. Então é por isso que tem que fazer um preparo psicológico de casais para ter um bebê. Qual que é o norte? Entende? Eu seria tipo uma tutora, né? A filósofa, né? A filósofa educadora, né? Como uma... Não chega a ser uma mentora, né? Mas isso. Ajustar com a família o norte, né? Que norte quer dar para aquela educação ali? O que eles vão consumir? O que eles vão estudar? O que eles vão, entende? Que oportunidades eu vou dar para os meus filhos? Porque agora tem muitas oportunidades, gente. É muito curso para fazer, muitas oportunidades. A pessoa facilmente ela pira sendo pai e mãe. Assim como as crianças piram nas opções. Muitas vezes opções injustas, né? Que usamos corantes tão artificiais para as nossas crianças, nos corantes dos nossas balas, nossos pirulitos, entende? Por que não mudamos eticamente, pensamos na alimentação, no vestuário, na comunicação, no serviço, entende? Eticamente nos manifestamos. Fazemos escolhas éticas, em vez de escolhas pelo bolso, escolhas por influência, escolhas, entendeu? Trocando likes, trocando views. Entende? Lembrei agora do troco likes do Thiago York. Entende? Trocando. Não, a gente não troca. A gente tem, né? A gente pode fazer escambo de uma coisa por outra. Olha, eu vou ser mentora do teu filho, tu me dá uma roupa da tua loja. Entende? Uma por mês. Só tem uma loja. Eu sou mentora do filho. Ela me dá um conjunto lá, bonito, de um terno, uma calça social, um vestido, sabe? Um conjunto por mês. Ah, legal. Ah, eu sou mentora do teu filho, tu me dá aula de francês. Ah, que maravilha. Então tá, tem aula de francês. Personal. Vamos voltar a fazer trocas. Nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes é sobre tempo, é sobre energia, é sobre cuidado. É sobre eu ter cuidado, um cuidado com o filho de alguém. A gente pode fazer um grupo, a gente pode, entende? A gente pode fazer uma palestra, a gente pode fazer o que for, um livro, dá pra fazer tudo, gente, essa vida. O que importa é a gente cuidar das nossas crianças, cuidar da dimensão do humano que nós somos, porque tudo que nós formos, nós vamos transbordar para os nossos filhos. Nós vamos entregar para eles o nosso melhor ou o nosso pior. São eles que vão sofrer com os estilhaços das nossas explosões, das nossas implosões. Se tu implodir, se tu, né, te anular, até que tu vai deitar numa cama, vai te anestesiar com alguma coisa, nunca mais vai levantar, vai morrer em vida. Você não quer morrer em vida. Você quer viver. Você quer viver uma vida incrível. Mas para viver uma vida incrível, você tem que escolher aqui, ó, com o coração. Você vai olhar e o seu coração vai cantar.
seu coração não cantar. Entende? Então, às vezes, as pessoas escolhem de pronto, na empolgação de uma foda bem dada. Gente, vamos lá, né? A gente sabe que uma foda bem dada é bem gostoso, mas tu confundir amor com uma foda bem dada, a pessoa tem que estar muito carente, né? Porque se tu ama, tu vai declarar. Se tu ama, um dia tu vai declarar. Ó, a pessoa com o olho borrado aqui. Um dia tu vai falar. Um dia tu vai dizer pra pessoa que tu ama ela. Um dia tu vai escrever pra ela que tu ama. Um dia tu vai... Entende? Mas as tuas ações, às vezes, dizem antes das palavras. Porque tu não pode dizer. E aí a gente deixa que as coisas aconteçam. Então, às vezes eu tô conhecendo a pessoa. Então, se eu não declarei que eu tô sua namorada, se eu não declarei, a gente tá se conhecendo, a gente vai conversar, a gente vai dizer, olha, o que tu quer? Eu quero um relacionamento sério. Eu quero uma coisa casual. E aí a pessoa que quer um relacionamento sério pode dizer assim, eu vou testar uma coisa casual. Hoje. Entende? Não quer dizer que vai se repetir. No meu caso, geralmente, não se repete. Entende? Porque a pessoa que quer casual, ela quer diferente da pessoa que quer pra valer. Eu não gosto de coisa casual. Não sou o tipo casual. Eu acho que eu quero construir história, eu quero construir memórias, eu quero construir afetos, eu quero construir uma relação que faça sentido através do tempo. Que faça sentido através da história, inclusive, porque a minha pretensão é muito pretensa. A mais pretensiosa que existe na Terra. A mais pretensiosa. Eu sou. Gente do céu. Eu sou utópica. Pardon-moi. Eu sou utópica. Eu acho que a utopia é algo válido. Muito prazer, meu nome é Otário. Né? Que nem a música do Engenheiro do Havaí. Adoro Engenheiro do Havaí. Eu conheci Humberto Gessinger uma vez, quando eu era recepcionista de uma academia no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. E aí eu ia escutando no busão, né? No meu Walkman. Eu não ia escutando Legião ainda naquela época. Eu ia escutando outras músicas, assim, internacionais. Na época eu escutava músicas internacionais. Depois eu comecei a curtir mais música brasileira, assim. Mas no início era muita música internacional, né? E aí, no meu Walkman tinha lá uma fitinha. Meu irmão tinha me dado um Walkman auto-reverse. Olha a chiqueza da pessoa com Walkman auto-reverse. Então não precisava nem tirar da mochila. Andar de ônibus com auto-reverse é muito bom, né, gente? Sem precisar ficar mexendo na mochila só com o fone. Eles não sabem se é um radinho. Naquela época, eles não sabiam o que era. Se era um radinho, o que era. Hoje em dia as pessoas estão tudo com o celular na mão, assim, ó, exibindo o celular. Então, de cara, o cara sabe, né, que tipo de celular a pessoa tem, né? Porque ela tá ali com o celular, exibindo o seu celular. Entende? Aquilo que a gente não exibe, ninguém pode pegar, né? Ninguém toma. Mas tem o outro lado, né? Aquilo que a gente não exibe, ninguém toma. Tem... Entende? No caso de um relacionamento, se a pessoa não assume, tem quem tome, né? Tipo, chega ali, o Tommy. Oh, Tommy. Hi, Tommy. Oh. What's your name, Tommy? Tommy. Yes. Tommy what? Tommy Leite. Oh, piadinha, hein? Tommy Leite. Yes, quer dizer, que? Tommy. Oh, nice to meet you, Tommy.
Entende? Nesse vídeo também. Até me deu vontade de tomar um copinho de leite com açafrão e mel. Eu descobri que é bom pra quem é vata. É vata? Pessoal? Que é os aéreos, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu tava vendo o meu projeto humano, que eu achei bem interessante, que ele considera várias coisas. E no meu desenho humano eu sou projetora, né? E no meu desenho humano os alimentos frios são melhores pra mim. Então eu tenho comido bastante saladas e saladas têm me feito muito bem. Eu amo saladas. Então, eu tenho me tratado melhor, eu tenho me cuidado melhor, eu tenho, sabe? Me maquiado, ter procurado me vestir diferente, eu tenho me tratado melhor. A minha dimensão do humano é assim, eu quero a transcendência. Para eu alcançar a transcendência, eu vou ter que evoluir. Eu vou ter que transcender. Eu vou ter que ir além. Vou ter que parar de me contar as mesmas histórias, de repetir as mesmas mentiras e avançar. Avançar, avançar, avançar. Ou eu avanço, ou eu permaneço no mesmo lugar. Eu busco a transcendência, eu só posso crescer. Então, quando vem a espiritualidade e diz, abre a câmera e fala, eu abro a câmera e falo. Vai parecer doida, não sei o que, blá, 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 etc e tal, a luz, não sei o que, o ângulo, o braço. Gente, quem quer receber mensagem, recebe mensagem. Vocês acreditam que Jesus foi descredibilizado? Pois é, pode ser. Pode ser que seja tudo uma invenção? Pode. Pode ser que seja tudo uma forma de manter uma massa sob controle? Pode. Eu tava lá? Não nesse corpo. Entende? Eu, às vezes, acho que a gente tá numa simulação. Vocês não acham? Que a gente tá numa simulação? Às vezes eu tenho quase certeza que a gente tá numa simulação, hein? Eu acho. Imagina. No hay banda. No hay banda. At all. Simplesmente pode ser tudo com o poder da mente. Então tudo é uma ilusão. Tudo é uma realidade virtual. Coexistimos virtualmente. Então, eu sou de verdade pra você, você é de verdade pra mim. Coexistimos virtualmente nessa simulação virtual. Mas podemos estar dentro de uma simulação, que pode estar dentro de uma simulação, que pode estar dentro de uma simulação. E assim, ad infinito. Então, o que é? Eu não sei, pessoal. Eu sei que eu quero viver bem a vida. Eu quero viver bem a vida, eu quero viver uma vida ética. Eu quero viver uma vida que eu tenha uma relação incrível, que eu crie meus filhos de uma forma incrível, que eu os proteja do que quer que seja. Que eu seja para eles a dimensão desse humano que expande continuamente, mas sem deixar de manifestar o quão humana eu sou. Então, quando eu tô cansada, eu deixo claro que eu tô cansada. Eu esses dias, sendo profundamente honesta no vídeo, eu disse que eu tava com vontade de pegar, assim, fazer como naqueles filmes ou naquelas novelas mexicanas, pega assim, sabe, derruba tudo na mesa. Pega as louças e quebra, que nem os gregos fazem, sabe, assim, no muro.
quebrando os sentimentos, a frustração, sabe? Eles quebram a louça. Aí com outra louça bem bonita, bem nova. Ai, adoro. Acho que esse ritual eu super, super faria. Cerâmica, inclusive da cerâmica quebrada, eu faria arte. Tudo. Na minha casa, tudo vira arte. Tudo vira arte. Mas aí eu falei, eles ficaram com os olhos assim, né? Porque eles só querem a parte boa, né? As crianças só querem a parte boa. Eles querem curtir, eles querem aproveitar. E você é a chata, então... Só sou eu, né? Então, eu sou a chata que tá o tempo inteiro cobrando. Ah, por favor, faz isso, por favor, faz aquilo, por favor, faz aquilo outro. E é chato, né? Ter alguém o tempo inteiro. Mas é o que tem. Eu me sinto feliz e grata de poder ter o privilégio de estar tanto com meus filhos. Porque tem muitas mães que não têm esse privilégio. Só que também eu canso. Porque a roupa não sai do chão do banheiro e caminha sozinha até a máquina de lavar. Não se liga sozinha, nem se seleciona o programa sozinha, nem se abre a gavetinha sozinha, despeja o sabão líquido, depois o amaciante, fecha a gavetinha, dá o play para ela andar, espera terminar. Ela não sai sozinha da máquina, se sacode para não ficar enrugada e se joga no varal, seja ele onde for. Faça chuva ou faça sol. E faça frio ou faça calor, porque isso interfere também. Uma mãe que sente, né, que tem, no frio do Rio Grande do Sul, lavar uma louça no inverno. Entende? Quando você tá direto cozinhando, você tá direto lavando louça, sabe? Então, dá pra tua mãe amor, carinho, afeto, reconhecimento e também uma torneira Junker para ela não ter que ficar lavando a louça na água fria do inverno. Dá para ela uma torneira elétrica aterrada, né, né, segurança em primeiro lugar, né? Vamos instalar adequadamente as torneiras elétricas, né, pessoal? Que tomar choque de torneira elétrica ninguém merece. É segurança em primeiro lugar. Esse é o lema da minha casa, certo? E aí a gente é tudo pirueteiro, assim, artista, arteiro, bagunceiro, mas assim, ó, segurança em primeiro lugar. Então eu tava assim, ó, porque eu sou toda... Eu cedo pra eles, porque a gente conversa. Eu não sou um general. Nessa vida não, em outra já fui. Nessa eu não sou general. Então, eu converso. Eu digo, ó, pessoal, assim não tá dando. Por que eu tô falando assim, desse jeito com eles? Porque eu tenho o CBD e o THC na minha vida. Porque senão talvez eu estivesse ao ponto de derrubar as coisas. Então muito se julga as mulheres que surtam, mas pouco suporte se dá às mulheres para que nem cheguem a esse ponto. Porque a nossa sociedade ela é toda pensada para os homens, ela é toda pensada pro masculino, ela é toda pensada para esse, né, essa visibilidade que os homens vão conquistando e as mulheres têm que dar conta de uma série de coisas e ainda estar, né, lindos, perfumados, cheirosos, maravilhosos, mas a gente vai mesmo assim. Por quê? Porque a gente merece. Eu vou estar lindo, eu vou estar forte, eu vou estar gata, eu vou estar bem comida, eu vou estar tudo, entende? Eu vou, claro que eu vou.
tudo, rica, tudo. Por quê? Porque eu mereço. Porque eu passei por coisas que a maioria das pessoas estaria deitada numa cama chorando em posição fetal, tomando um trago após do outro. Não aguentam. Então, a maior parte das pessoas que nos julgam, elas não aguentariam um dia da nossa realidade. Então, é fácil julgar uma mãe. Você não é. É fácil julgar uma mãe. Você é homem. É fácil julgar uma mãe. Você é pai. Tá muito desigual esse panorama aí, né? Para poder vocês virem dizer que a gente tá fazendo cena. Não é fazer cena, né, pessoal? Vamos trocar? Vamos trocar? Eu gostaria de brincar de troca. Um dia, toda a Terra, as mulheres são os homens e os homens são as mulheres. E aí você escolhe com quem que você vai trocar. Ia ser divertido, né? Eu vou trocar com... Entende? Vou trocar com meu pai, vou trocar com meu irmão, vou trocar com meu marido, vou trocar com meu filho. Você troca com um homem, com um menino, com alguém. Você troca, você vai... Tenta ver o olhar invertido, mas de preferência os adultos, entre os adultos, né? Pra ver a inversão de olhares. Depois faça a dinâmica entre as crianças também. Mas assim, outra dinâmica entre os adolescentes, outra dinâmica entre as crianças, porque são dimensões diferentes também. Entende? A versão de você que chegou no planeta Terra e a versão de você hoje, quanta diferença tem? Quantas palavras tem no caminho do eu de hoje pro eu do seu eu do passado? Quantas palavras? O quanto você cresceu desde lá até aqui. Então você ficar se comparando com o coleguinha é injusto com você. É injusto com o que você quer de verdade. Você tentar seguir um caminho que não é o seu caminho. É o caminho de outra pessoa. Olha, aquela pessoa sucedeu, ela foi feliz, ela tá... É o caminho dela. Assim, quando você deixa um relacionamento, você deixa o relacionamento, meu. Você apaga aquela pessoa da sua lista de contatos. Entende? Eu, por exemplo, eu conto com a minha família. Eu conto com a minha mãe, eu conto com meu irmão, eu conto com a minha irmã. Entende? Posso até contar com meu cunhado, com minha cunhada. Mas, além disso, eu não conto. Por quê? Porque família é família, pessoal. Família de verdade é a família que eu quero construir para os meus filhos, e isso depende, isso é uma escolha. Só que hoje a gente sabe que essa escolha pode ser feita, que a gente pode ser diferente dos nossos pais. Então, eu quero construir uma relação de respeito com os meus filhos, em que eles saibam que eu dei o meu máximo o tempo inteiro, que eu cresci o tempo inteiro, na frente dos olhos deles. E eles cresceram junto comigo. E eu fui entregando cada vez mais para eles. E a dimensão de humanos deles está muito expandida. Eles têm coisas que, agora que eu tenho consciência disso, eu estou passando para eles. Eles têm... Meu filho tem 5 anos de idade, entende da lei da atração. 5 anos de idade. Entende? E eles já falam umas coisas assim que tu fica assim... Nossa, a lei da atração pra mim, eu tinha o quê? Ai, perdão, mãe cansada. Tem que dormir, a mãe cansada. A lei da atração. Mais de 20 anos de idade. 5 anos de idade. Imagina o que ele vai estar criando daqui a pouco. Entende? Que sociedade a gente cria
Se a gente ensinar para nossas crianças sobre lei da atração, qual sociedade que a gente está criando? Uma sociedade onde tudo é possível? Agora, se a sociedade insiste em vender combustíveis fósseis em vez de se adequar e dar o salto, né, para energia solar, para energia eólica, para condições magnéticas, né? O que é o aeromóvel? O aeromóvel parado lá. Por que o aeromóvel tá parado, gente? O aeromóvel em Porto Alegre. Eu escrevi um conto para uma coletânea, mas ele não foi selecionado. Eu acho que eu vou publicar ele. Eu acho que eu vou acabar publicando. Daí depois vocês me falam o que vocês acham. Eu fico pensando sobre o aeromóvel porque é uma coisa que eu vivi, né? Eu sou de Porto Alegre. E aí o aeromóvel, eu ficava olhando para aquele negócio, imaginando ele andando por todos os lugares da cidade, imaginando como seria fácil e adaptável ter o aeromóvel por toda Porto Alegre. Só que imagina quanto combustível fóssil eles iam deixar de vender se o aeromóvel estivesse funcionando. Quantos problemas de mobilidade que eles usaram para se eleger nas eleições eles estariam resolvendo com aquele aeromóvel. Aquele aeromóvel era uma péssima ideia para as próximas eleições. Era uma péssima ideia para o bolso de vários. Então, o aeromóvel permaneceu lá. Uma semente sem ser plantada na terra. Aquela ideia que fica só aqui, ó, na ideia. Aquela palavra que você não fala, aquele texto que você não escreve, aquele poema que você não escreve, aquela música que você não compõe, aquela peça de teatro que tá te perseguindo há anos, você não senta para escrever, aquele, sabe? Aquele curso que você tá com vontade de fazer há tanto tempo, né? Ainda não sentou para fazer. Sendo que hoje em dia é tudo online, dá pra fazer da conforto da sua casa, não tem que ir pra lugar nenhum. Dá pra fazer de casa. Ai, né? A gente não tem nem desculpa hoje em dia. A gente não tem nem desculpa. A gente só pode avançar. Eu espero que você avance comigo também. Eu tô indo pra transcendência, pessoal, só existe lá. Então é ética e transcendência. Ética, transcendência e diversão, porque eu gosto de me divertir o que quer que esteja acontecendo ao meu redor. Entendeu? Tá acontecendo o Armagedon, eu vou estar me divertindo. Tá acontecendo o Apocalipse, eu vou estar me divertindo. Tá acontecendo o meteoro, tá vindo pra Terra, eu tô me divertindo, entendeu? Se me dissessem assim, ó, tá caindo um meteoro na Terra, eu ia dizer assim, que vai ter pra janta? A Taurina falando. A Taurina falando. Que vai ter pra janta? Não, mas você não entendeu. Vai cair um meteoro na Terra. Que vai ter pra janta? Entende? Por quê? Por quê? Que vai ter pra janta? Ah, tu não vai chorar? Meu, o que vai adiantar chorar? Minhas lágrimas vão se transformar num campo de força e vão impedir esse meteoro de chegar na Terra. Então, sim, vou chorar. Ó, já tô chorando. Pera que eu vou forçar a torneira aqui. Me belisca. Não vou te beliscar, me belisca. Então eu vou lá, chuto alguma coisa. Ou vou pra frente algum cara que me faça rir muito.
Tipo o Afonso Padilha, que às vezes eu choro de rir com ele. Entende? Daí provoca seu choro, e daí, nossa, campo gravitacional, né? Campo ali que repele esse meteoro, e daí, uau, suas lágrimas salvaram o planeta. Ok. Entende? Mas não, as minhas lágrimas não vão fazer com que as coisas mudem. Então, chorar vai fazer o quê? Vai adiantar parar? Então agora com o TEA faz sentido as minhas não lágrimas. Para algumas coisas eu não via sentido em chorar, entendeu? Porque não vai fazer voltar no tempo e aquela pessoa reviver. Eu me emociono, entende? Eu posso chorar, eu posso me emocionar, mas aquilo vai transcendir, siga em frente. Então, o que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso me mobilizar, eu posso me manifestar, eu posso comentar, eu posso deixar claro que isso não pode ficar assim, entende? Eu vou lá e me posiciono, mas assim, cada vez menos, porque não dou palco pra maluco. Esse ano eu não dou palco pra maluco. Porque é isso. Se tu der palco pro maluco, se tu prestar atenção no que o doido tá fazendo, ele vai achar que o show dele tá agradando e ele vai aumentar o show dele. Entende? Então, quando uma pessoa é descredibilizada é quando ela não tem a voz e a vez que ela deveria ter a voz e a vez. Por quê? Não sei, ela não está dentro do status quo. Entende? Tipo, a pessoa ela é mais velha, então o sistema é etarista. Aí então eles fingem que ela não tá falando porque ela é mais velha. É se desapegar da mensagem e prestar atenção no mensageiro. Foi exatamente o que fizeram com Jesus. Desapegaram-se da mensagem, que era o que deveria ser pego. Porque tanto faz se foi Jesus, se foi Maria, se foi Madalena, se foi Pedro, se foi Carlos, se foi... Tanto faz o nome do ser vivo que deu a mensagem. A mensagem foi dita, ela era uma mensagem válida, ela era uma mensagem de amor, ela era uma mensagem de compaixão e permaneceu viva. Pronto, gente. Não, mas dentro do... Entende? Não faz sentido você cultuar a grande deusa. Faz sentido você ter um Deus Sol, né? Só que eu não sou especialista em história. Eu não sei nada, por exemplo, dos sumérios, que eu sei que os sumérios são importantes, entende? Eu não sei nada sobre por quê, porque eu estudei em escola pública. E lá na escola pública, a história era completamente deficiente, assim. Eu não tinha história. Na minha escola eu não tive história, não sei. Teve um problema com os professores de história, eu não tive história. E daí eu tive poucas aulas de história, assim. Então eu tive, mas eu sempre tive muito problema com as datas. Então hoje em dia, com o TDAH, eu entendo, porque eu sempre tive problema com datas. Então aquela coisa monótona de ter que ficar decorando datas e pessoas e lugares e aqueles símbolos, tipo aquelas coisas de guerra todos, sabe? Cara, por que tanta guerra? Por que os caras não conversam? Por que os caras não se entendem? Por que os caras não negociam? Por que os caras não fazem que nem Cleópatra fazia no Egito Antigo? Que era negociar. Entende? Não negociar paz, porque eu não tenho interesse em fazer guerra. Amor, guerra vai me custar recursos, vai me custar energia, tempo, dinheiro. Então, recursos financeiros, recursos econômicos, recursos materiais, recursos de pessoal que eu vou ter que deslocar.
Entende? Guerra é muito custosa, dá muito trabalho. Então, quem lucra com a guerra? Quem vende armas para a guerra. São os únicos seres que lucram com a guerra. Quem tem os imóveis superfaturados, porque os outros estão todos destruídos, então aqueles imóveis que restaram na cidade estão superfaturados, então a bolha imobiliária adora, né? São muitas camadas. Eu não estou interessada em ficar problematizando as coisas, porque, ai, sinceramente, olha, tá muito tarde pra gente parar, né? Pra gente ficar pensando demais. Então agora é a hora da gente fazer. É hora da gente fazer novas escolhas em matéria de pedagogia com os nossos filhos, né? De termos uma pedagogia positiva, de termos uma, né, filosofia nas escolas, nos ensinos, desde as séries iniciais até a faculdade, filosofia o tempo todo, porque a filosofia vai te ajudar a olhar as coisas de forma diferente, não da mesma forma que todo mundo olha. Então você vai encontrar a sua própria forma de olhar para o mundo através do quê? De filosofia. Então eu posso fazer perguntas para você e você, com as suas próprias perguntas, vai se nutrir e vai fazer outras perguntas. Você vai buscar, vai fazer seu próprio caminho. Essa é a graça, meu, de você ter uma consciência, de você ter um cérebro. É você que vai ler o livro. Agora, quando você fica pegando o livro que o outro leu e ele te passa um resumo e tu não vai ler o livro, tu acredita no que aquela pessoa, tipo, você pode ler o livro, você pode adorar ler o livro e depois você vai atrás do que aquela pessoa tem a dizer sobre aquele livro. Primeiro você tem uma percepção particular daquele livro. Eu tô muito a fim de fazer um clube de leitura, que é só para quem quer transcender, entende? É só para quem quer transcender. Então eu vou ver que nome que eu vou dar pro grupo. Que eu vou montar um clube de leitura. Pra gente se desenvolver, entende? Eu vou ler alguma coisa ali, a gente vai escolher um livro, eu vou ver um livro. E eu vou ver se ele está sendo vendido. Se não. Tem um que eu quero muito ler. E que nós poderíamos ler juntas, é para mulheres que se interessam, né? Ou eu posso fazer uma enquete também. Diz aqui, se você ver esse vídeo e achar que uma enquete é boa, eu boto ali 3 livros da minha estante aqui. E vocês dizem qual livro que vocês preferem que a gente leia juntos e faça alguns comentários. E vamos transcender juntos, né? Porque estamos aqui para isso. É preciso, certo? Um grande beijo e fica bem.